por causa que teve prova, né? Isso, e a gente acabou tudo. Acabamos tudo, não foi isso? Para corrigir o simulado. Sim, mas o simulado... Mas não corrigi, são 2 aulas hoje, né? Vamos lá. Vamos dar essa aqui, regência, certo? E a prova já está também daqui umas 3 semanas, não é isso? Já viram lá na plataforma o dia das provas do mês de junho? Já, Júlia? Qual foi a data que você viu? Qual foi a data, Júlia? Certo. Por enquanto, vou colocar aqui. Colocar aqui o assunto que o conteúdo novo, certo? Para a prova. Vai ser regência verbal, certo? E transitividade verbal. Mas a gente eu vou colocar lá. Isso. Isso. Só se depois tiver alguma coisa e mudar, mas o que tem lá é 14 a 18. Isso mesmo, Júlia. Tá bom? Então, se for isso mesmo, daqui a 3 semanas. É isso? Vamos lá. Olha. Vamos. Então, tem na página 131. Transitividade verbal, regência verbal. Tá ruim? Carlos? Tá como seu áudio? Tá chiando desde onde? E o que foi que aconteceu, Carlos, com seu áudio? Regência não, isso aqui. Rapidinho, viu? O slide vai entrar para começar a dar aula. Vocês estão vendo? Estão, gente? Sim, estou vendo. Pronto. Ótimo. Tá dando para me escutar? Sim. Tá ótimo, Júlia, você. De Carlos que não tá, né? Então, só tem 3 pessoas ainda. Cauã, né? Luiz Carlos e Júlia. Eita. Vamos lá. É da página 131, viu? Do livro. É para fazer essa atividade agora? Não, agora nós vamos fazer o quê?
vou falar sobre regência, certo? Regência verbal. Esse novo assunto para a prova. Na próxima aula, nós vamos olhar esse negócio do gabarito. Da prova. Então, regência verbal, tem transitividade verbal, que a gente já deu, lembra que é objeto direto, indireto, é transitivo, intransitivo, transitivo. Vocês lembram disso, que eu já dei isso? Verbo intransitivo, que são os verbos que não precisam de complemento, certo? Para complementar seu sentido. Verbo transitivos, que são verbos que precisam de complementos verbais para completar o seu sentido. Verbo transitivo direto, são aqueles que denotam um objeto direto e não tem a preposição. E verbo transitivo indireto são aqueles que tem o quê? Que necessita de um objeto indireto e tem a preposição. Objeto direto é um complemento verbal que geralmente não é acompanhado por preposição, certo? Objeto indireto é um complemento verbal obrigatoriamente acompanhado por uma preposição, certo? Se o verbo é transitivo direto, o objeto vai ser direto. Se o verbo for transitivo indireto, o objeto vai ser indireto. Então, direto, verbo transitivo direto, não temos a preposição. O verbo transitivo indireto, temos a preposição. Certo? Mesma coisa do objeto. Se o verbo é transitivo direto, o objeto vai ser o quê? Direto. Se o verbo for transitivo indireto, é isso, que não possui a preposição, o objeto também vai ser, o objeto vai ser o quê? Indireto. Então, o objeto direto é um complemento verbal, certo? Que geralmente é acompanhado por preposição. E objeto indireto é um complemento verbal que acompanha o quê? Uma preposição. É um complemento verbal do verbo transitivo, o quê? Direto, indireto. E objeto direto é o complemento verbal do transitivo direto. Intransitivo. O que é um verbo intransitivo? São verbos que não precisam de complementos. Não é isso? Verbais para completar o seu sentido. Certo? Tem um significado completo. Intransitivo. E transitivos são verbos que precisam de complementos verbais para completar o seu sentido e tem um significado incompleto. Tem o seu significado incompleto. Transitivo. Tá bom? Aí agora vamos lá. Regência. Regência verbal. Há verbos na língua portuguesa que exigem a presença de outros termos da oração a que pertencem. Certo? Qualquer dúvida, a gente pergunta, tá bom? Quando um verbo exige a presença de um outro verbo, quando o verbo exige a presença de outro verbo na oração, ele é chamado de regente. E a palavra que completa a sua significação chama-se regido. Então, quando o verbo exige a presença de outro termo na oração, ele se chama regente. E a palavra que completa a sua significação chama-se regido. Então, aqui, exemplo. O homem lustrava o seu carro novo. Lustrava vai ser o quê? Regente. E o seu carro novo vai ser o quê? O complemento. Certo? Então, regente vai ser o verbo. E o regido vai ser o quê? O complemento. A essa maneira, como o verbo, termo regente, como eu falei a você, a essa maneira, com o verbo, termo regente, e se relaciona com seus complementos, que vai ser o quê? O termo regido. É isso? Damos o nome do quê? Regência verbal. Então, o termo regente vai ser o quê? O termo regente vai ser o verbo, e o termo regido vai ser o quê? O seu complemento. Eu dei exemplo, o homem lustrava o seu carro novo. Lustrava vai ser o quê? O verbo lustrar. É isso? Então, vai ser o quê? Regente. E o seu complemento, o seu carro novo, vai ser o termo regido. Aí, eu coloquei aí, essa maneira com o verbo, termo regente. O verbo vai ser o termo regente. Se relaciona com seus complementos, que vai ser o termo regido.
Dá o nome de quê? Isso tudinho dá o nome de regência verbal. Há verbos que admitem mais de uma regência, sem que o sentido seja alterado, ok? Há outros verbos, porém, que mudam-se a regência. Muda-se de significado, ok? Regência verbal. Veja alguns exemplos aí. Eu coloquei para vocês. Vamos lá. Regência verbal, verbo. Eu estava dizendo, né? Regência verbal é o quê? Verbo. Aí, Júlia, o termo regente. Quem é o termo regente? Júlia? Júlia? Cauã? Quem é o termo regente? Júlia? Quem é o termo regente? Cauã? Luiz Carlos? Quem é o termo regente? Luiz Gustavo, bom dia. Nós estamos falando sobre regência verbal e transitividade verbal. Então, regente. O que é um regente, Júlia? Júlia? Isso. E o regido? E o termo regido? E o termo regido? Luiz Carlos, Cauã. E o termo regido? Quando exige a presença do outro. Exige o quê? A presença do seu complemento. Isso aí. Não é isso? Então, o regente vai ser o quê? O verbo. E o seu complemento vai ser o termo o quê? Regido. Não é isso? Foi como eu dei esse exemplo para vocês aqui, olhem. Exemplo que eu dei para vocês. Quando o verbo exige a presença de outro termo, a oração, né? Ele se chama regente. E a palavra que completa a sua significação chama-se regido. Então, o termo regente vai ser o quê? O verbo. E o termo regido vai ser o quê? O seu complemento. Então, eu coloquei aqui exemplo. O homem lustrava, regente, que é do verbo lustrar, o seu carro novo. Então, o seu complemento vai ser o quê? O seu carro novo vai ser o termo regido. Olha aí. Aí eu coloquei, não foi? Já falei para você, essa maneira com o verbo se chama termo regente. Não esqueçam isso. E se relaciona com esses seus complementos, que vai ser o termos regidos. Dá o nome, tudo isso daí dá o nome de quê? De regência verbal. Está dizendo regência verbal, verbo. Regência nominal, nome. Há verbos que admitem mais de uma regência, sem que o sentido seja alterado. Há outros verbos, porém, que muda-se a regência, muda-se de significado. Regência verbal. Vejamos alguns exemplos. Regência verbal. O verbo agradar. Tem vários verbos, certo, gente? Fazer carinho. Então, fazer carinho sem preposição. A mãe agradava o filho. Então, não tem a preposição. Satisfação, ou satisfazer. Preposição a. Então, exige a preposição a. Certo? O verbo agradou a todos. Olha a preposição aí. Verbo assistir. Dar assistência. Sem a preposição. O médico assistiu o doente. Não tem preposição. Ver. Preposição a. Assistir. Quem assiste, assiste a alguma coisa. A um bom filme. Morar, o verbo morar. Preposição em. Aquele homem assiste em São Paulo. Então, ele mora, ele reside em São Paulo. Regência ainda verbal, certo? O verbo aspirar. Então, o verbo aspirar tem o sentido de quê? Cheirar, desejar. Então, vamos lá. No sentido de cheirar. Sem a preposição. Não vai ter preposição. A menina aspirou o perfume das flores. Desejar. Preposição exige a preposição a. O homem aspira a um cargo melhor. Quem aspira, aspira a alguma
alguma coisa. Então, a um cargo melhor. Então, esse a é a preposição. Verbo importar. Fazer vir de outro país. Sem preposição. Importamos muitos computadores. Então, não há preposição. Exigir. Exigir vai o quê? Ter preposição. Sem preposição. Exigir. Certo? A reforma importa alguns gastos. Então, não há preposição. O verbo não exige, né? Preposição aí. Esse verbo exigir. Dá importância. Pronominal mais a preposição com. Então, o pronominal se, certo? Mas a preposição com. Ele não se importa com nada. Verbo obedecer. Desobedecer, obedecer, desobedecer. Sujeitar-se, preposição a. Ele não obedece ao regulamento. Quem não obedece, obedece a alguma coisa, certo? A alguma coisa, ao regulamento. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Hein? Dá uma paradinha aqui para conversar com vocês. Vocês estão entendendo? Júlia, Cauã, Luiz, sim. Cauã, Cauã. Cauã, você está aí? Sim, tá entendendo? Ok, ok. Ótimo. Vamos lá. Daniel, tá faltando hoje, faltou um monte de gente. Vamos lá. Verbo querer. Então, a regência verbal, como eu falei para vocês, são vários verbos, certo? E entre esses verbos eu vou colocar na prova, vou colocar uma frase, e aí vocês vão falar, vão dizer se é regência, como é que é regência, como é que... No exercício vocês vão verem, certo? Vou passar bastante exercício sobre regência verbal. Desejar, verbo querer. Desejar, verbo querer, desejar, sem a preposição. Então, eu quero sorvete, não tem a preposição. Amar, preposição a, certo? A mãe quer bem ao filho, certo? Verbo querer. Quem quer, quer bem, quer alguma coisa a alguém. É isso? Então, ela quer bem ao filho. Verbo simpatizar e antipatizar. Tem afeição, certo? Então, é coisa de ter afeição. A preposição com, então, exige a preposição com. Eu simpatizei com o menino. Quem simpatiza, simpatiza com alguma coisa, não é isso? Então, foi com quem? Com o menino. Verbo visar. Verbo visar, preposição a. O comerciante visa ao lucro. Certo? Então, existe a preposição a. O comerciante visa a quem? Ao lucro. Então, é a contração, não é isso? Da preposição a mais o. Então, é igual a ao. Então, isso é uma preposição. Assinar, sem a preposição. O gerente do banco visou o cheque. Então, quem visa, não visa, visa o quê? O cheque. Não há o cheque. Mirar. Mirar no sentido do quê? De olhar, né? Sem preposição. O atirador visou o alvo e errou. Então, não há preposição. Sem preposição. Verbo implicar. Demonstrar antipatia. Preposição com. Então, o verbo implicar é demonstrar antipatia, exigir, sem a preposição, que diga. E demonstrar antipatia. Preposição com. Ele implica com os outros. Quem implica vai implicar com alguma coisa, né? Vai implicar com você, com os outros. Então, esse com aí é o quê? Ele é do verbo implicar. Ele implica, né? Demonstra o quê? Antipatia pela outra pessoa, com outra pessoa.
Exigir sem a preposição. Então, exigir aí é o quê? O trabalho implica, não é isso? Ele implica, ele exige soluções rápidas. Então, o trabalho implica soluções rápidas. Então, o trabalho exige soluções rápidas. Então, não tem a preposição. Verbo namorar, cortejar, sem a preposição. Então, João namora Maria. Então, João corteja, não é isso? A corteja Maria. Namora com Maria. Namora Maria, não com Maria. João namora Maria, não com Maria. Então, não exige o verbo namorar não exige a preposição. Com Maria. João namora Maria. Verbo esquecer. Lembrar. Verbo transitivo direto, sem preposição. O rapaz esqueceu o seu boné. Certo? Então, é o verbo transitivo direto. Por que o verbo transitivo direto, gente? Porque não tem a preposição. Ele não exige, eu falei exigir nesse instante, né? Verbo transitivo direto, ele não exige a preposição. São aqueles que demandam um objeto direto, certo? Isso quer dizer que complementos antecedidos de preposição. Então, ele não exige a preposição. Então, aqui, verbo transitivo indireto, mas pronominal. Preposição de. O rapaz esqueceu-se do seu boné. Então, aí é de mais o igual a dó, certo? Então, aqui é uma contração. De mais o é igual a dó. Do seu boné. O rapaz esqueceu-se do seu boné. Certo? O rapaz esqueceu de quê? Do seu boné. Existe a preposição de. Então, o verbo transitivo direto, ele exige a preposição. Certo? E verbo transitivo direto não exige a preposição. Mas verbo transitivo indireto, ele exige a preposição. Pode ser de, com, contra, certo? As preposições, qualquer uma. Verbo pagar. Gente, até aí, tá tudo ok? Tá tudo ok até aí? Ok. Luiz Carlos, Júlia. Tá, o Júlia falou que é ok. Cauã. Tá bom. Vamos lá. Verbo pagar. Alguma coisa. Quem paga, paga alguma coisa. Certo? Sem a preposição. Pagou a dívida. Né? Quem paga, paga alguma coisa. Alguma coisa. A dívida. Então, sem a preposição. Esse a não é preposição. Quem pagou, pagou a dívida. Pagar alguém. Certo? A dívida. Alguém, preposição a. Pagou, exemplo, né? Pagou ao amigo. Agora sim, quem paga, paga a. Então, paga alguma coisa a quem? Ao amigo. Lá em cima, alguma coisa, sem preposição. Pagou a dívida. Não existe a preposição. Mas, ou no outro exemplo, tem alguém, quem paga, paga alguém. Exige a preposição a. Pagou ao amigo. A mais o. Que é igual a ao. Verbo chegar. Vai antes de um local. A preposição exige a preposição a. Chegamos à festa cedo demais. É isso? Chegamos à festa cedo demais. Então, atingir o quê? A um local. Então, que local vai ser esse? A festa. Né? Quem chega, chega a alguma coisa. Então, a festa cedo demais. Deve esse verbo chegar do quê? Antige a um local. Então, esse local foi o quê? A festa.
Então, tem a preposição, o a acraseado. Festa vai ser o quê? Palavra o quê? Festa, gente. Quem lembra que festa é palavra o quê? Que exige a preposição. Que exige a crase, que diga. Festa vai ser o quê? A gente já deu crase? Eu já dei crase para vocês? Hein? Já. Então, foi, sim, sim. Foi na prova 2. Foi da prova, que prova foi? Que eu coloquei crase, gente. Foi na prova 1. Isso. Isso. Então, feira vai ser o quê? Uma palavra feminina. Então, vai o quê? Exigir crase. Certo? Certo. Ok, Júlia. Então, festa é uma palavra o quê? Feminina. Então, exige o quê? O A acraseado. Certo? Vamos lá para verbo ir. Deslocar, tá certo? Significa o verbo ir, vai o quê? Deslocar-se de um lugar para outro. Então, tem a preposição a. Vou à escola hoje. Então, vai deslocar, não é isso? Para outro lugar. Então, vou à escola. Escola também vai ser uma palavra o quê? Feminina. Então, exige a preposição. Certo? E o a acraseado. Palavra feminina exige o quê? O a acraseado. Masculina, não. Vou a pé. A pé é uma palavra o quê? Masculina. Então, não tem a acraseado. E a feminina vai ter. Então, vou à escola hoje. Quem vai a algum lugar, né? Ele desloca de alguma coisa, vai a algum lugar, vai para outro lugar, vai deslocar de um lugar para o outro. Certo? Então, exige a preposição a. Preferir é o último verbo. Preferir. Quem preferiu estudar a trabalhar. Então, quem prefere estudar a trabalhar. Prefiro cinema a teatro. Então, aí exige a preposição. Prefiro estudar a trabalhar. Quem prefere alguma coisa, né, em algum lugar. Então, estudar a trabalhar. Prefiro cinema a teatro. Então, gente, regência verbal são o quê? São esses verbos, certo? São vários verbos. Esse eu coloquei alguns verbos, mas tem uma exceção, assim, de verbos, tem muitos verbos. Vocês vão ver muitos verbos, certo? Ah, professora, você vai colocar só esses verbos? Posso colocar esses verbos e posso colocar outros verbos, certo? E se eu fosse colocar todos os verbos, ia ser muitos verbos, certo? Eu não coloquei todos os verbos, coloquei alguns verbos, certo? Então, tem isso, gente. Agora eu quero perguntar a vocês, certo? O termo regente é o quê? O termo regente. Cadê aqui? Mas acho que... Júlia? 2 acerta. Obrigada. A caderno de atividade vale quanto? 2 pontos. Certo? Então, vamos retirar. O que exige complemento? Não, regente. Olha, vamos lá. O termo regente e o regido. Não é isso? Vamos lá. Vamos lá relembrar de novo. O termo regente e o regido. Então, o termo regente é o quê? Vai ser o quê? O verbo. E o termo regido, o regido é o quê? O complemento. É isso aqui, olha. Essa maneira com o verbo é um termo regente. Agora, se relacionar com os seus complementos, é o termos regidos. Isso tudo aí, termo regente, termo regido, dá o nome de o quê? Regência verbal. Então, regência verbal é o quê? É o termo regente e se relaciona com os seus complementos, que é o termo regido. Aí eu coloquei aqui. Não foi isso? O homem lustrava o seu carro novo. Então, lustrava é o verbo lustrar. Então, vai ser o quê? O termo regente. E o termo regente vai ser o seu complemento da frase. O seu carro novo.
certo? Tem aqui, deixa eu ver aqui, certo? Olha, eu coloquei, aqui tem um exemplo aqui, olha, gente, olha. Peguei aí o livro. Então, vocês entenderam isso? Regente vai ser o quê? Vai ser o verbo. E o termo registro, para resumir tudo. Regido, termo regente vai ser o quê? O verbo. E o termo regido vai ser seu complemento. Certo? Aí tem o livro. Pegue o livro da página 131. O livro da página 131. Tem aqui, olha, tem um quadradozinho aí. Já abriu. Já abriu? Certo. Os verbos que necessitam de complemento, classifica-se com transitivo. Eu falei nesse instante, o que é um verbo transitivo. O verbo transitivo são os verbos que precisam de quê? De um complemento, verbais, para completar o sentido de um significado incompleto, certo? Aí, os verbos que necessitam de uma ideia completa são intransitivos. Então, o intransitivo são os verbos que não precisam de complementos, certo? Para completar o seu sentido. Já tem o significado completo. Intransitivo já tem o significado completo. E transitivo não tem seu significado completo. Aí tem aqui. De repente, começaram a atirar. Como é? Atirar. Isso. Então, tirar vai ser o quê? Atirar vai ser o quê? Verbo intransitivo. Vai atirar, atirar o quê? Atirar vai ser o quê? O quê? O verbo intransitivo. Transitivo é o quê? Atirar. Pronto. De repente, começaram a atirar. Pronto. Atirar, no sentido que está o quê? Para aqui, na próxima aula. Não é isso? Daqui a pouco acaba a aula. Então, tá certo? Então, vai ser o quê? Verbo intransitivo. Então, verbo intransitivo são verbos que não precisam de complementos verbais para completar. Então, atirar. Pronto, não precisa de complemento. Não atirou. Então, verbo transitivo direto. Não atirou? Não atirou a quem? Ao quê? A quem? Ao quem? Então, verbos transitivos são verbos que precisam o quê? De complementos verbais para completar o sentido. Então, estou precisando de um complemento aqui. Certo? Então, aqui. Uma única bala. Aí sim. Aí completou. Certo? Então, a única bala vai ser o quê? Complemento. Vai ser o quê? Um objeto direto. Um objeto direto tem preposição? Objeto direto? Tem preposição? Tem preposição? Hein, gente? Um objeto direto tem preposição? Tem, Cauã, tem Júlia. Objeto direto tem preposição? Não. Muito bem. E se fosse objeto indireto, teria preposição. Certo? Isso. Os mesmos verbos podem apresentar transitividades diferentes, dependendo do contexto, certo? Intransitivo, falou muito, direto. Então, intransitivo são verbos que não precisam de complementos, não é isso? Verbais. Então, falou muito, não precisa de um complemento. Direto, falou bobagens, certo? Verbo direto. Verbo direto é aqueles que o quê? Que não precisa de quê? De uma preposição. Verbo transitivo indireto. Ele precisa de indireto. Ele precisa de uma preposição. Então, falou com amiga. Então, verbo transitivo indireto precisa o quê? De um complemento. Falou com o amigo. Certo? Então, tem preposição aí? Tem a preposição? Depois do verbo tem alguma preposição, gente? O direto não precisa de preposição. E o direto e o indireto precisa? Não tem preposição? Júlia, falou com o amigo. Tem preposição. Qual é a preposição que tem aí? Qual é a preposição?
Não, Luiz Carlos. Quem é? Qual é a preposição, gente, que tem aí? Olha, gente, falou com um amigo. Falou com um amigo. Falou vai ser o quê? Verbo falar. Então, a preposição é o quê? Com. Com, isso. Com, a, ante, até, após, com, contra, de, deste. É uma preposição, certo? Então, eu disse nesse instante, gente. Cauã até colocou. Verbo, objeto direto, não tem preposição. É a mesma coisa transitivo direto. Não tem preposição. Então, verbo transitivo indireto exige a preposição, certo? Falou com um amigo. Esse com aqui vai ser o quê? Uma preposição. E falou vai ser o quê? O verbo. Verbo transitivo indireto. Agora vamos lá. Verbo transitivo direto e indireto. Tem os dois juntos, certo? Falou bobagens, certo? Falou. Falou vai ser o quê? Verbo transitivo direto. Bobagem com um amigo. Então, vai ser o quê? Verbo transitivo indireto. Bobagem com um amigo. Olha o com aí. Então, tem os dois aí. Verbo transitivo direto e indireto. Falou vai ser verbo transitivo transitivo. Certo? Não existe de preposição. Falou, falou a quem? Bobagem com um amigo. Então, bobagem com um amigo vai ser o quê? Verbo transitivo indireto. Com. Os verbos intransitivos podem ser ampliados com o uso de adjuntos adverbiais. A gente deu adjuntos adverbiais, não foi isso? Demos? Eu dei para vocês, não foi isso? Adjunto adverbial de tempo, de modo, não foi isso? Na prova. Agora, nessa última prova, nesse simulado. Não foi isso? Então, aqui, olha. Pelé nasceu. Verbo intransitivo. Então, por que intransitivo? Porque não necessita de complemento. Não é isso? Não precisa de complemento. Então, Pelé nasceu. Em 1940. Adjunto adverbial de quê? 1940, adjunto adverbial de tempo. Em Minas Gerais, adjunto adverbial de lugar. Lembram que eu dei isso para vocês? Vocês lembram? Adjunto adverbial, gente? Que foi da prova passada. Vocês lembram? Hein, Júlia? Luiz Carlos, sim. Vamos falar, gente. Luiz Carlos, conserte seu áudio, mais ou menos. Então, eu dei adjunto adverbial. De tempo, de modo, de lugar, de cidade. Foi isso que foi da prova passada, agora, do simulado. Ok? Então, a relação entre duas palavras que são complementam é denominada de regência. A regência verbal ocorre quando o verbo é o termo regente, que eu falei para vocês. É isso? Que a da regência verbal ocorre quando o verbo é o termo regente. E o seu complemento é um termo que? Regido. Depende do verbo, de modo, isso. Certo? Aí tem aí, ó, as questões de afirmação, isso, de intensidade, de modo, de lugar, de tempo. Então, tem aí, ó, gente, para a próxima aula que temos aqui, ó, a primeira questão, segunda, sobre isso aí, certo? Sobre regência e a transitividade, transitivo direto, indireto, intransitivo. Certo? Tem de a página 131 até a página 134. Então, aqui a gente faz aqui, na próxima aula a gente faz aqui em sala de aula, certo? Porque não vai dar tempo para vocês ficarem fazendo isso em outra aula, ok? Cauã, você está com o livro já? Cauã, Luiz Gustavo tem um livro? Ainda não, né, Luiz Gustavo? Não é isso, Luiz Gustavo? O de português. Agora não? Tem, Luiz Gustavo tem. Oxente, Cauã, por que agora não? Você tem um livro? Não. É para a próxima aula, atividade. Você não está com o livro aí em mãos? Júlia está com o livro, não é isso? E Luiz Carlos. Não é isso?
Então, gente, na próxima aula, vamos fazer a atividade da página 131 a 134. Certo? Então, beijos e até a próxima aula, viu? Cheiro.